teste de vestibular 4 da FETEC, né, de São Paulo, a função f do segundo grau, definida por f de x, 3x ao quadrado mais m de x mais 1, não admite raízes reais se e somente se o número m for tal que. Então, ou seja, o que está acontecendo? Eu tenho uma equação de segundo grau, né? Você pode ver aqui, ela tem a minha concavidade voltada para cima, então ela existe três possibilidades, né? A primeira eu ter duas raízes real, a segunda eu ter apenas uma raiz real, e a terceira possibilidade é eu não ter a raiz real. Para que essa possibilidade aqui ocorra, que é o que o exercício está falando, ou seja, essa função aqui não admite raízes reais se, ou seja, existe um porém. Qual é o porém? É o mesmo que isso aqui acontece. Isso aqui ocorre quando o meu delta ele é menor do que zero. Então, ou seja, nessa equação aqui do segundo grau, se o delta dela for menor do que zero, ela não vai admitir raiz real. E aí vem a pergunta, em que situação esse delta é menor do que zero? Bom, o meu delta ele fica menor do que zero, eu sei quanto vale o meu delta. Meu delta vale menos b ao quadrado menos, perdão, b ao quadrado menos 4ac. Então, ou seja, esse termo aqui ele tem que ser menor do que zero. Sendo assim, eu já conheço os meus elementos, né? Vamos ver. O meu B é o M, que eu estou procurando. Então, eu já vou colocar aqui como M ao quadrado, menos 4, que já está amarrado, vezes o termo A, que vale 3, vezes o termo C, que vale 1. Isso aqui tudo menor do que zero. Então, eu vou ficar com M ao quadrado, menos 4 vezes 13, 12. 12 vezes 1 é o próprio 12, e é menor que zero. Pois bem, agora eu tenho aqui, eu vou te chamar a atenção. Se eu tivesse aqui um x ao quadrado menor do que 4, quando eu vou extrair a raiz de ambos os lados, eu vou encontrar o quê? X é menor do que 2, por quê? Porque a minha raiz também é positiva, mas o meu x é maior do que menos 2. Por que isso ocorre? E quando eu tenho, na verdade, x ao quadrado igual a 4, eu extraio a raiz como x ao quadrado igual a 1. Perdão. Eu extraio a raiz como x igual a mais ou menos a raiz de 4. E aí o que acontece? Quando eu tenho o sinal positivo, o sinal da minha desigualdade mantém. Quando eu tenho esse sinal negativo, o sinal da minha desigualdade ele inverte. Isso porque é o seguinte, olha, se 3 é maior do que 2, se eu multiplicar por menos 1, eu estou dizendo que menos 3 é menor do que menos 2. Reparou? Então eu multipliquei por menos 1 de ambos os lados, então o sinal da minha desigualdade ele também inverte. Sendo assim, quando ocorre esse tipo de coisa aqui com o menos 12, eu vou ter a mesma questão. Então, ou seja, eu vou ter que o meu m ao quadrado ele vai ser menor que a raiz quadrada de 12, mas meu m ao quadrado não, me desculpe, meu m, eu já estou em raiz, o meu m ele vai ser menor do que a raiz quadrada de 12, mas o meu m também vai ser maior que a menos a raiz quadrada de 12. Tá bem? Então, ou seja, ele está entre menos a raiz quadrada de 12 e a raiz quadrada de 12. Porém, 12, você bem sabe que é 6 vezes 2. E 6, você sabe que é 3 vezes 2. Então, ou seja, isso aqui é a minha fatoração do meu número 12. Então, ou seja, a minha raiz quadrada de 12 poderia ser escrita como 3 vezes 2 ao quadrado. E esse elemento aqui, ó, eu posso extrair da minha raiz para poder ficar, então, como 2 raiz de 3. Então, eu também posso escrever isso daqui como m menor que 3, perdão, 2 raiz quadrada de 3,
Ou também posso escrever aqui embaixo como meu m é maior que a menos 2 raiz de 3. Se um é maior e o outro é menor, eu posso escrever ele dentro do intervalo, ou seja, menos raiz quadrada de 3 é menor do que m. Repare que isso daqui, ó, eu apenas inverti. Se eu passei isso aqui para cá, ó, 2 raiz de 3, eu também inverto, né? Só você pensa assim, ó, ele está apontando para esse, então ele continua também apontando, ó, o mesmo elemento, tá bom? E m. Tá bom? Foi exatamente, ó, repare, é a mesma coisa que eu escrevi, só que o m, ó, tá vendo? E também tem uma setinha apontando aqui para ele, eu escrevo como 2 raiz de 3. E chama atenção aqui, ó, texto, esse primeira parte aqui, ó, ela está aqui. E a minha segunda parte, que é essa aqui, ela está aqui. O que eu fiz foi apenas unir as duas partes numa só. E aí é só procurar, tá aqui, ó, menos 2 raiz quadrada de 3 é menor do que m, que é menor que 2 raiz quadrada de 3. Resposta, então, letra C. Espero ter gostado. Até a próxima.